Pois muito bem, estamos recebendo hoje no programa TeleTemaCast, ele que é ator, dublador, fez aí um personagem muito bacana na novela Cúmplices de um Resgate. Ele é o Lipe Volpato. Olá, Felipe. Ou Lipe Volpato, né? Tudo bem? Tudo bem. Lipe, tanto faz. Felipe. Como você quiser chamar. Tudo bem. Geralmente eu uso Lipe pro artístico, mas Felipe também, mesma coisa. Que meu nome é Luiz Felipe, né? Então aí, Felipe. Bom, muito obrigado pelo convite aí, Thaís e o Felipe Gomes também por terem me chamado. É sempre muito bacana falar sobre a carreira e conversar também. E, enfim, é isso, é uma honra estar aqui e muito obrigado, tô feliz. Tô feliz mesmo de estar aqui pra ter essa conversa. Não, eu também, e ainda mais que a dublagem, né, Lipe, é tão importante para nós, pessoas com deficiência visual, porque sem a dublagem nós não teríamos a possibilidade de assistir aí com tanta riqueza de detalhes, digamos assim, os filmes, as séries, até novelas mexicanas, turcas, enfim, todo esse conteúdo aí que a gente tem disponível, né? Então, sempre destacando aí a importância da dublagem para nós, pessoas com deficiência visual. Sim. E é um mercado que tem crescido pra caramba, viu? Cada vez mais, assim, descrição, né? Audiodescrição que eles chamam, né? Se eu não tô totalmente enganado. Também. A audiodescrição muito importante também. Então... Mas a dublagem em si também, né? Porque sim. Filmes em outra língua, enfim, a gente não tem como assistir eles legendados, né? Sim. Porque assim, você vê como é interessante isso. Eu já pensei mais no inglês, né? E aí, tipo, provavelmente muitas vezes alguma palavra ou outra, assim, no inglês a gente acaba sabendo, mas é o que você falou mesmo. Rola essa dificuldade, assim. Mas eu falei mais disso porque é interessante ver essa mudança. Quando eu comecei a dublar, não tinha tanto desse audiodescrição. E hoje em dia eles fazem bastante mesmo, assim. Inclusive um colega meu falou que ontem ele tava dirigindo, ele contou uma história de quando ele dirigiu uma audiodescrição e tal, então é muito legal, assim. Eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de fazer, né? Mas vem crescendo bastante, assim. Sim, com certeza. E Lipe, como você iniciou nessa carreira brilhante aí de ator, dublador, enfim, como foi esse início e até os dias de hoje que você já está se consagrando aí na dublagem, né? Bom, eu comecei quando eu era pequeno, eu tinha tipo 9, 10 anos, aí um amigo meu ia fazer o curso de dublagem, e aí a minha mãe era amiga da mãe dele e foi fazer o curso também. Aí ela não, né? Eu fui fazer o curso também. Ela falou, vamos fazer. Aí fiz eu e meu irmão, a gente fez o curso, ele também é dublador, é o Pedro Volpato. E aí depois do curso, a gente começou a ir nos estúdios e tal, e insistir bastante, e aí começou a rolar, né? E quando você entra como criança, hoje em dia não tanto, eu sempre falo isso, que hoje em dia não tanto, porque tem um monte de criança que canta, dança, faz pirueta, sei lá, faz um monte de coisa, toca 500 instrumentos, mas na minha época, assim, tinham menos crianças, e sempre criança é uma coisa que precisa bastante, assim, hoje em dia, como eu falei, não mais tanto, porque tem bastante, mas é uma coisa que sempre tem que estar trocando a leva, sabe? Então as crianças que faziam personagens de 8, 7 anos crescem e trocam de voz, mas principalmente os meninos, né? Então, isso até tá acontecendo no mercado atualmente, assim, mas sempre tá vindo novas levas, geralmente são crianças de musical. E mais na minha época, não tinha tantas essas crianças, assim, que faziam 500 mil coisas. E aí foi mais fácil, assim, porque aí você faz um personagem e todo mundo do meio se conhece. Tem uma criança pra me indicar, porque eu tô precisando, aí indica, vai indo. Então eu tive essa facilidade nesse sentido. Mas ao mesmo tempo foi bem como tudo, né? Até a engrenagem começar a girar demora. Só que eu não tive que passar por isso, né? Quem passou mais por isso foi minha mãe. Eu lembro que teve uma vez que ela ligou pra um estúdio, juro, 20 vezes. Ela ligou pra um mesmo estúdio 20 vezes e o cara falava, não tem coisa pra criança aqui, não tem coisa pra criança. Aí ela insistiu tanto que ele falou assim, então vem, vamos gravar, vai, e se tiver coisa a gente chama. E logo depois que a gente foi lá gravar um negócio, o registro de voz que eles chamam, né, pra conhecer a nossa voz e tal, o que aconteceu? Ele chamou, porque surgiu uma coisa pro meu irmão que era de criança. Então você vê, assim, tem que insistir bastante, né, não importa, assim, a situação. Eu ainda tive essa folga porque foi minha mãe que fez isso por mim quando era criança. Hoje em dia eu que faço, mas foi minha mãe que fez mais. Mas é basicamente isso. E aí, aliado a isso, eu fazia teatro e fazia algumas outras coisas também. Então eu comecei a dublar. Eu fiquei só dublando dos 10 até os 13 anos e fazendo teatro, dublando e fazendo teatro. Aí surgiu a oportunidade de fazer o teste pra novela Cúmplices. E aí eu fiz o teste pra novela Cúmplices e é engraçada essa história,
porque quando minha mãe falou pra fazer o teste, eu tava gostando tanto de só dublar, que eu falei assim, mãe, não quero fazer o teste, quero ficar só dublando. Aí ela, ai, como assim você não quer fazer e tal? Aí aos poucos ela foi me convencendo e eu falei, então vou fazer o teste, não vou perder nada, né? Fiz o teste pra cúmplices, passei e, mano, sério, eu acho que ia me arrepender muito se eu não fizesse, porque realmente mudou a minha vida em muitos sentidos. Eu conheci pessoas, aprendi coisas e fez uma grande diferença na minha vida. Até digo que foi uma das melhores fases da minha vida, a fase da novela. Foi a fase que eu mais trabalhei, assim, porque eu gravava, depois dublava, e foi super tranquilo, assim, eu conseguia conciliar perfeitamente com a escola, porque dublagem não tanto, mas gravação de TV, novela, filme, sei lá o quê, você mais fica esperando do que gravando, então você fica mais tempo esperando pra gravar do que gravando, e aí nessas horas eu estudava, fazia lição, então era bem tranquilo, assim. Então uma coisa foi levando a outra, literalmente. Claro que sempre eu tava tentando me desenvolver, estudar pra estar pronto, né, que se eu fosse dizer alguma coisa da nossa profissão, é estar pronto, assim, é tudo, porque de um dia pro outro eles viram e falam, você sabe falar inglês? Ou você sabe fazer tal coisa? Ou, por acaso você toca pelo menos um pouco algum instrumento? E aí e eles falam, a gente precisa disso pra daqui 2 dias. Aí você não vai aprender a tocar um instrumento ou fazer tal coisa específica em 2 dias. Então, o lema, na minha opinião, é isso, é estar pronto é tudo, porque a oportunidade vem do nada e você tem que estar pronto pra agarrar ela com todas as forças. Então, foi basicamente isso. E aí depois eu fiz a série da Warner, que chama Mal Me Quer, fiz o teatro musical, um musical Castelo Rá-Tim-Bum, teve 2 temporadas aqui em São Paulo, e foi indo, né? Também dublei alguns jogos, como God of War, dublei o Atreus, e foi indo, assim, aí hoje em dia tenho que estudar sempre e dar o meu melhor nas coisas que eu faço, mas foi basicamente assim que eu comecei, assim, na dublagem, e aí com a experiência da dublagem consegui passar no teste, aí o teste eu conheci mais gente, fui fazer curso, fui aprender outras coisas, né, e aí foi indo, assim, basicamente. Certo, e além do Cúmplices, você fez algum outro papel em novelas? Novela não, depois do Cúmplices eu fiz a outra coisa, outro trabalho que eu fiz na TV foi na série Mal Me Quer, que é uma primeira série de comédia original da Warner. Então, depois de Cúmplices, eu fiz essa série aí, eu fazia o JP, que é o filho do meio da história lá. Então, ele era bem pilantrinho, assim, e tal, e era bem engraçado de fazer, era bem diferente do Matheus, que eu fiz em Cúmplices. Então, foi muito legal de fazer também. Fala um pouco do Matheus e dessa realidade, digamos assim, que você viveu, junto com o nosso amigo Felipe Gomes, né, que fez um personagem com deficiência visual. Então, a gente estava comentando ali nos bastidores antes, que você aprendeu bastante também, né, com esse, digamos assim, mundo da pessoa com deficiência visual. Não é outro mundo, mas, né, é chamado de mundo da pessoa com deficiência visual. Sim. Primeiro eu queria ressaltar, você deve ter percebido que eu até fiquei surpreso que você falou, tipo, quando não tem legenda a gente não consegue ver e tal. Então você vê, eu por um momento, tipo, não lembrei disso, sabe? Por isso que eu fiquei muito honrado quando eu fui chamado pra vir aqui, exatamente por causa disso. Eu escutei um pouco da entrevista do Felipe Gomes, foi muito legal. Então é isso, assim. Foi muito legal, a gente tava conversando, né, antes de começar a gravar, que eu fiquei super empolgado, assim, e pra fazer um monte de perguntas pro Felipe, quando ele foi conhecer a menina que ajudou ele a entender como os cegos fazem algumas coisas, né? E aí eu fiquei perguntando pra ele um monte de coisa, aí ele foi me falando, e ele foi me ensinando mesmo, porque eu tinha que aprender coisas com ele pra gente gravar cenas, que eu tava falando, por exemplo, tem um jeito específico quando o cego tá sendo guiado por alguém, que ele tá segurando alguém no braço, né? E aí, eu lembro que tinha uma cena específica, ou algo assim, algumas cenas, que ele falava, não, peraí, tem que ficar desse jeito. Aí eu falava, é verdade, então vamos lá. E aí depois eu aprendi, a gente não teve que ficar arrumando, né, toda hora, mas porque você lembra mais fácil. Mas é isso, assim, aí ele era muito legal, cara. Eu falava, e eu perguntava pra ele, por que isso? Aí ele, por causa disso, disso e disso. Aí eu falava, nossa, que maneiro. E aí teve outra vez também que ele... eu esqueci, ele falou algum jeito específico de abrir a guia, que eu falei, por que você não abre desse jeito, não guarda desse jeito? Não, porque tem que ser assim e tem que fazer desse jeito pra poder ver tal coisa. E aí era super legal, cara, era muito interessante. E também a interação dele com o Manteiguinha, que era o cachorro, era legal de ver, assim. Ele eu mesmo ia comentar coisas, sobre o Manteiguinha, na questão do cão-guia também, né? Sim, era muito bacana, cara, era muito bacana. Então eu aprendi bastante coisa, assim, que ele foi explicando, e então foi uma experiência bem interessante, assim. Eu mesmo na minha vida, e foi muito interessante porque eu mesmo na minha vida eu nunca tive um amigo cego mesmo. Foi a primeira vez, assim, que eu tive contato
contato com isso. Nunca tinha tido um amigo cego que, tipo, eu guiava pros lugares mesmo e tal, e a gente tava junto, sabe? Então, foi uma experiência única, assim, mesmo. Que bacana. É um aprendizado, né? É um aprendizado mesmo. E pra você, qual a diferença entre dublar game, dublar série, dublar filme? Enfim, qual a diferença? Tem alguma coisa que você acha mais difícil dublar? Bom, tem umas diferenças, né? Quando a gente vai dublar alguma série, desenho e tudo mais, a gente vê a imagem, né? Então funciona basicamente assim. A gente vê a imagem e é tudo na hora. Por isso que eu falo que está pronto é tudo, principalmente na dublagem. A gente vê tudo na hora. Então, por exemplo, hoje mesmo, eu vou ter dublagem depois que a gente terminar a entrevista aqui e tal. Eu não sei, tipo, o que eu vou fazer. Os dubladores, eles, na maioria das vezes, não sabem o que eles vão fazer. Você chega na hora, vê o texto e tal, então pode ser alguma coisa super diferente, você tem que estar preparado. E você vê a imagem, né? Então, você vê a imagem, aí você vê a fala do personagem, aí você fala assim, quero passar mais uma até... Aí você vai lá e faz na hora mesmo. Game já não. O game você não vê a imagem. Eles mandam o áudio, né? Que é o wave que chamam. Então passa só o wave, sem cara do personagem, sem boca do personagem, sem nada. E você faz. Então, isso acaba sendo um pouco mais difícil, né? Porque você consegue ver a cara do personagem, a expressão quando ele aparece. Então tem essas pequenas diferenças, né? Então acaba que sendo game geralmente é um pouco mais difícil, porque você tem menos recursos pra trabalhar. Então muitas vezes também no game você não tem escrito, tipo... aqui, às vezes tem, às vezes não, né? Aqui ele tá fazendo isso porque ele tá chorando, tá com medo. E dependendo da situação, tem sentimentos nossos e reações nossas que são parecidas. Então um choro pode estar parecido com um riso em algumas vezes. Juro, algumas vezes um choro pode estar parecido com um riso. Um medo pode, sei lá, tá parecido com alguma outra coisa. Então a gente consegue distinguir melhor o que o personagem tá sentindo quando a gente tem o contexto e o rosto dele. E muitas vezes no game a gente não tem isso. Principalmente porque o game, ele tem todos os programas têm isso. Mas o game em si, os clientes têm uma confidencialidade gigantesca. Essa coisa de não mandar imagem é porque o game, ele tem uma confidencialidade gigantesca. Quando eu fiz o God of War, a gente não teve imagem, não teve nada, não podia falar nada, claro, tananã, e eles sempre tomando muito cuidado com isso, porque, principalmente game, assim, eles têm uma confidencialidade gigantesca mesmo, então é tudo pra não vazar e tudo mais, né, acaba ficando um pouco mais complicado de fazer, mas não é nada impossível, só você prestar bastante atenção e tudo mais. E aí outra diferença que tem são as línguas, né, 90% do que eu dublo, assim, acredito que a maioria dos dubladores é em inglês, 80, 90%, tipo, a maioria é em inglês, por ser a língua mundial e tudo mais, a gente acaba tendo mais facilidade, porque você escuta uma palavra, você sabe adaptar e tal, porque acaba conhecendo mais. Então, além disso, de ser um game, ou ser uma série, um desenho, também tem a diferença da língua. Agora tem outras línguas que são difíceis pra caramba, porque a gente tem menos contato. Por exemplo, japonês, coreano, sei lá, alguma outra língua, assim, russo, você vai fazer alguma coisa em russo. É mais difícil, porque, tipo assim, o personagem, ele tá falando alguma coisa, aí às vezes no meio da fala você fala, peraí, onde é que ele tá? Aí no inglês você pesca uma palavra ou outra, então o cara fala car, ou fala house, aí você fala, casa, carro, peraí, então tá aqui no texto. Agora russo, japonês, que a gente tem pouco contato com essas línguas, assim, a maioria das pessoas, cara, você se perde total, assim, tipo, então tem que prestar muita atenção para ir achando as pausas, para adaptar. Então, japonês, russo, essas línguas são um pouco mais difíceis. Espanhol a gente tem mais contato, então acaba sendo um pouco mais fácil, né? Mas, além dessa diferença de game, de ser um desenho, ou ser uma série com pessoas mesmo, né? Tem a diferença da língua, que acaba ou facilitando ou dificultando mais se você tem mais contato com a língua ou menos contato com a língua. Então é muito, muito interessante. É um monte de detalhes no universo, dependendo do que você for fazer. Basicamente isso. Eu fico imaginando, né, um desenho, algo em japonês, né, um anime e tal. O pessoal fala oi, e fica papapá, tá falando um monte de coisa lá em japonês, você não tá entendendo nada. Você, opa, peraí. Sim, japonês acontece muito isso. O japonês é engraçado porque não tem um meio termo. Ou é 8 ou 80. Ou o oi vira uma frase de 10 palavras, ou a frase de 10 palavras vira um oi, tá ligado? Ou é gigante. Exatamente. Ou é pequeno. Juro. Ô Lipe, e nessa pandemia, como tá sendo pra você? Você tá dublando remoto? Você tá indo aos estúdios? Bom, eu tô dublando em casa, né?
Eu vou contar a história toda de como foi, né? Porque eu acho legal. A gente já tá dublando, os dubladores todos já estão dublando em casa faz mais de um ano, né? Que foi quando a pandemia começou. E quando a pandemia chegou aqui no Brasil, né? Ano passado, mais ou menos acho que fevereiro, março, né? A gente parou um mês total, porque a gente achava que a situação, tipo, não ia ficar tão grave, né? Acho que todo mundo achou isso, que não fosse ser tão grave, então paramos um mês. Todo mundo parou, primeiro pararam 15 dias. Aí vamos ver o que é que rola, não melhorou a situação, mais 15 dias. Aí a gente ficou um mês sem trabalhar. E isso, tipo, programas ficando atrasados e sei lá o que e tudo mais. Porque a gente achou que ia voltar. Aí depois começamos a dublar remotamente. Sempre como também tem isso de, às vezes a pessoa mora num lugar que tem muito barulho, às vezes a pessoa não tem equipamento e coisa e tal, tinham pessoas que iam presencial, né? Porque não tinham o que fazer. Tinham pessoas que iam presencial, só que aí eles controlavam, tinha um protocolo de número de pessoas, de álcool gel em todas as dependências e tudo mais. E cada estúdio tinha, tipo, o seu protocolo, né? E foi indo assim. E todo mundo foi se ajudando. Então até fizeram uma campanha que arrecadou quase 100 mil reais pra comprar equipamento, computador, microfone, tudo pras pessoas. Então, hoje em dia, eu acredito que a maioria dos dubladores estão em casa e só estão indo presencial quando tem alguma coisa, tipo, que não tem como mesmo, porque tem alguns trabalhos que a gente usa microfones diferenciados. Por exemplo, game é um microfone diferente. Então, game, geralmente, eles pedem pra ir presencial pra fazer alguma coisa específica. Aí, no começo, começaram a dublar remotamente e as pessoas que não tinham equipamento presencial, então ainda tinha um número grande de pessoas indo presencial. Eu consegui montar o meu estúdio bacana aqui, consegui comprar o meu microfone. O lugar onde eu moro não tem tanto barulho, ainda bem, graças a Deus. Então, a maioria das coisas eu faço em casa. Comecei fazendo em casa e a grande maioria das coisas ainda eu faço em casa. E assim foi indo. E você vai se adaptando. Nossa, você vai... Porque assim, quanto mais perrengue você passa, mais você aprende, né? Então, também tive a sorte da minha internet aqui ser uma internet boa pra isso, mas teve gente que teve que comprar adaptador de cabo, às vezes o jeito que você posicionou uma espuma tá diferente, às vezes o jeito que seu microfone tá configurado, aí o ganho do microfone começa a aumentar do nada, às vezes o personagem tá fazendo uma fala baixa, aí você tem que... você tá com o microfone muito alto, ou ele vai gritar, você tem que abaixar o ganho pra ficar mais baixo, e isso assim você vai aprendendo. Aí hoje em dia, graças a Deus, tá super tranquilo, passei todos os perrengues possíveis e impossíveis, e acredito que a maioria dos dubladores também, pra gente ir aprendendo como configurar o nosso setup aqui, né? Tenho certeza que você entende bem, Thaís, pra até, né, achar o setup pra gravar a galera aí, deve ter dado um monte de problema e hoje em dia deve estar tranquilo, né? Bastante. Então, aí vai pegando o jeito da coisa e é basicamente isso. Aí a gente ficou nessa, mais em casa, ia de vez em quando. Eu, por ter a opção mais de ficar em casa, no começo da pandemia, recusei até alguns testes, alguns trabalhos, porque eu tava com muito medo, eu queria ficar em casa. E aí foi indo, e aí apareceram alguns trabalhos urgentes, coisas que eu já fazia, coisas muito legais, e as pessoas foram se adaptando e fazendo os protocolos ficarem cada vez melhores, e comprando mais equipamento, e o número de pessoas sempre foi tipo menor, e dava um tempo entre uma pessoa e outra entrar dentro do estúdio, e enfim, é basicamente isso. E aí eu fui tomando coragem e vendo que tava tranquilo pra ir presencialmente. Tanto que eu fui já presencialmente pra fazer algumas coisas. Não peguei Covid, não peguei Covid nem nada, tô bem, inclusive, não tô com sintoma de Covid. Fiz o teste, inclusive, não tive Covid, fiz aquele teste que mostra se já teve ou não, então não tive. E é isso, então tá tranquilo, assim, a gente no começo foi mesclando, eu consegui ficar mais em casa e hoje em dia acho que a maioria tá dublando em casa, fazendo coisas urgentes e tá com mais liberdade de opção. Então quem mesmo assim não quer ficar em casa, quer ir presencial, tudo bem, assim, porque é sempre essa coisa, né? Uma liberdade de opção, assim, é de cada um, né? Quem quiser ir, pode ir, e quem não quiser, tipo, faz em casa. O problema no começo é que tinha gente que não queria ir, mas não tinha equipamento, né? E sim, agora, acredito que agora... as pessoas têm mais opção. Quem quer ficar em casa consegue ficar em casa, e quem, tipo, quer ir presencialmente mesmo, consegue presencialmente tranquilo. Então, as coisas foram se equilibrando, é isso que eu diria. Mas, assim, não vejo a hora de acabar essa pandemia logo pra eu ir presencial sempre, e sair da minha aula da faculdade e dublar, e só chegar em casa final da tarde, enfim, espero que acabe isso logo, porque ir presencial eu prefiro, mais legal, você conversa com as pessoas, tem mais contato, sem falar que tem alguns problemas que a gente não consegue controlar, independente do tempo.
às vezes a internet dá um problema, às vezes cai tudo, às vezes o software para de funcionar, e esse tipo de problema não tem o que fazer, né? E presencialmente isso não acontece. Então, é basicamente isso. Com certeza, acho que tá todo mundo querendo que acabe logo isso. Tudo isso. Qual foi o seu trabalho, assim, mais marcante nesse 1 ano e pouquinho aí da pandemia que você dublou remotamente? Nossa, tiveram vários, assim. Tem anime, que eu fiz o My Hero Academia, né? A gente fez bastante. A gente começou presencialmente e terminou em casa, que é um anime bem conhecido, My Hero Academia. Foi bem legal de fazer. Também teve... Bom, esse a gente já fazia antes da pandemia, mas também a gente faz durante a pandemia. E faz simul, né? Que a gente grava. Esse é legal, porque não tinha meio como parar mesmo, assim. E teve que fazer meio correndo quando voltou, que toda semana tem um episódio, e aí a gente tem que gravar adiantado, né? Porque toda semana tem episódio, que é o Young Sheldon, que é da série lá do Big Bang Theory, e aí seria o protagonista pequeno. E, bom, teve um outro trabalho que eu continuei fazendo, que eu já fiz desde sempre, que é o Paw Patrol, que é da Nick lá, né, o desenho dos filhotes, que toda a criançada conhece e vende um monte de produto dessa série, o Paw Patrol. Eu faço o Rock. Agora de cara, assim, eu não lembro totalmente, mas o que eu tenho a dizer é que o que aconteceu foi que a gente depende que o pessoal lá fora, tipo, do país grave pra gente ter o que dublar, né? Então, como eles pararam lá, mesmo quando a gente voltou a dublar, tava meio fraco, assim, a gente passou por umas épocas onde o trabalho tava meio fraco, só que aí a gente sabia que ia voltar com força alguma hora, né? Que o pessoal de fora que queria lançar logo suas séries, filmes, eles iam querer dublar rápido pra lançar. Então, teve uma hora que estourou de trabalho, assim. Ficou bem fraco no começo, logo depois que a gente começou a dublar em casa, quando arrumou tudo. Só que aí depois estourou, então por isso que eu nem lembro, assim, sabe? Foi tanta coisa que às vezes eu nem lembro, assim. Eu citei algumas, mas tem várias, porque tudo voltou com tudo, assim, pra cumprir prazo, pra temporada de série que ia lançar e aí demorou pra lançar. Então, foi isso, assim, começou bem fraco, assim, meio do ano passado, e aí do final, tipo assim, mês 8 pro final do ano passado, né, estourou de trabalho, porque tudo que tava atrasado eles queriam fazer. Por isso que eu não lembro. Né? Foi muita coisa, você não tem noção. Foi muita coisa, assim, e principalmente, por isso que eu nem consigo falar coisas marcantes que eu fiz, porque muita coisa voltou, sabe? Então a maioria das coisas que eu fiz era série que eu já fazia e voltamos a fazer. Então não teve nada, tipo, super novo, assim, marcante novo que eu já não tenha feito. Era até porque eu série acho que agora nada tá começando também, né? Tá meio que tudo continuando de onde parou, sei lá. Sim, isso é verdade, né? Às vezes começar um novo projeto agora é complicado, né? Mas continuar o que já estava planejado. Em todas as áreas, né? E como foi pra você fazer a Patrulha Canina? Olha, foi muito bacana. O Patrulha Canina é muito legal porque ele explodiu assim... A minha impressão, ele deve ter sido gradativo, mas ele explodiu assim do nada, sabe? E o Patrulha Canina foi uma série que, se eu não me engano, eu comecei a fazer junto com a novela ou acho que um pouco antes, acho que 1 ano antes da novela. Eu comecei a fazer o Patrulha Canina. E aí a vozinha era super fininha e tal. E aí a gente vai adaptando, né? E a voz vai ficando um pouco mais grave. E a gente vai... conseguindo ainda tentar manter. A grande questão do Patrulha Canina é porque todo mundo cresceu junto, né? Então todos os dubladores começaram crianças e foram crescendo. Então orna, né? Porque você não tem uma voz grave do caramba e uma voz super levinha. Você tem, tipo, vozes que foram crescendo juntos. Então ainda bem, eu consigo fazer até hoje, porque é um papel que eu gosto muito. E aí, cara, sempre que tem alguma pessoa que fala, ai, você dubla o quê? Eu falo do Patrulha Canina. É assim, todo mundo conhece, é certeiro. Porque assim, mesmo que a pessoa não assista, todo mundo tem um sobrinho, um priminho, sei lá, uma criança que é filha da amiga, filho do amigo pequenininho que assiste, tá ligado? Então a pessoa muitas vezes não sabe qual que é o personagem específico que eu dublo, mas sabe qual é a série. E foi muito legal, assim, porque foi o primeiro trabalho que eu fiz que eu tinha que latir, né? Tipo, e aí... E aí, cara, eu lembro que quando eu fui gravar, no começo eu tinha um pouco de dificuldade pra dar esses latidinhos, e aí tem um diretor de dublagem, e ele foi me ensinando e tal. E aí, cara, é muito louco, assim, porque eu nunca tinha dublado um animal desse jeito, assim, tá ligado? Um cachorro, um gato, desse jeito, assim. Então foi a primeira vez que eu tive que fazer, e aí tinha essa coisa tinha um latido no meio da fala e tudo mais. Então foi bem bacana, assim, porque é um trabalho que estourou e continuou sempre. Então, nesse sentido, é muito gratificante de ver que a gente continua fazendo até hoje, conseguiu continuar fazendo, que o público adora e que faz muitas crianças felizes, juro. Muitas crianças felizes. Então, eu
me sinto super bem, assim. Com certeza. Consagradíssimo a Patrulha Canina. Quem não conhece? E tem um monte de brinquedo agora, né? Antes as pessoas só Sim. conheciam, agora tem um monte de brinquedo. Eu, inclusive, tenho 2 aqui, que a diretora, que é a Úrsula Bezerra, ela, quando não tava na pandemia, né, às vezes ela viajava pra fora e lá, ela falou que você entra na farmácia, tipo nos Estados Unidos lá, assim, você entra na farmácia tem o brinquedo do Patrulha Canina. Aí eu tenho 2 rock aqui que ela trouxe de lá, assim. Nossa, você é louco, entrar na farmácia, lá deve ser mais estouro que aqui ainda, né? Entrar na farmácia e tá dentro da farmácia o brinquedo. Imagina. Lipe, com a experiência que você tem em dublagem, você considera que uma pessoa com deficiência visual conseguiria ser dublador? Essa é uma pergunta muito interessante. E você sabe que eu já pensei sobre isso? Eu acho que assim, impossível não seria. Principalmente porque se ela fosse dublar games, como eu falei. Se ela fosse dublar games, não é nada impossível. Porque a gente não vê a imagem mesmo. Se ela fosse dublar games, não é tipo nada impossível, entendeu? Agora, pra dublar alguma outra coisa, seria um pouco mais difícil, assim. Provavelmente ia ser um trabalho mais demorado, e a pessoa provavelmente ia ter que ter muito mais empenho mesmo, e toda a equipe ia ter que estar mais empenhada. Porque muitas vezes, principalmente como eu falei no anime japonês, o cara ele fala, por exemplo, em japonês, oi, tudo bem? Como você está? Só que na boca do personagem, ele fala direto, entendeu? Sabe? Ele não para, ele não tem pausa. Uhum. E então, eu acho que seria... daria, minha opinião é que daria, só que ia ser um trabalho mais demorado e ia precisar de um empenho maior, tanto do dublador quanto do diretor. O dublador, inclusive, teria que desenvolver mais outras habilidades. Então, por exemplo, uma das habilidades que o dublador, que ele não é cego, ele tem, que assim, eu pelo menos assim, você vai muito mais pela cara do personagem. Então, você vê a cara de bravo que ele faz, e muitas vezes, ele tá falando de um jeito, mas a cara de bravo dele é mais ainda. Aí você vai na cara dele, bem na cara dele, pra fazer mais bravo do que ele tá. Então não seria impossível, porque se ele seguisse o áudio, ele ia conseguir dar a interpretação, e só que aí ia ter essa coisa da cara, e aí é onde entraria o diretor. Aqui você fez bravo, mas ele tá mais bravo ainda. Então eu acho que o dublador, um dublador daria pra ele fazer, juro, sendo cego assim, mas ele ia ter que desenvolver outras habilidades, principalmente a memória e agilidade, porque como eu falei, é tudo pra ontem, então ele ia ter que ter uma memória. Por exemplo, vamos dizer uma fala grande, aí o diretor, nessa parte aqui, ele deu uma pausa no áudio, mas você pode fazer direto. Ah, beleza. E aqui, ele fez um pouco bravo, mas você pode fazer mais bravo ainda. Aí ele ia ter que guardar essas 2 informações pra gravar, entendeu? Uhum, e outro fator que eu acho que ia dar certo, porque hoje em dia, a gente tem os aparatos tecnológicos. Claro que, eles estão ali pra auxiliar, o dublador não pode, não, então mesmo ficando desse jeito, dá pra consertar. Não, o dublador tem que fazer certinho, mas a gente tem os aparatos. Então, vamos dizer que o dublador cego, ele não viu que o cara, ele para de falar o áudio, o som, mas ele continua a boca um pouco mais. O técnico, que é o técnico de áudio, ele pode esticar a fala, deixar ela maior, ele pode comprimir a fala, deixar a fala menor, ele pode ter uma pausa, ele pode deixar a pausa menor, ele pode encaixar mais a pausa, entendeu? Então... juntando esses 3 fatores, eu acho que daria sim. Seria muito difícil? Seria. Mas se a pessoa treinasse muito interpretação, e fosse um bom ator, uma boa atriz, daria sim, eu acho, na minha opinião, assim. Por quê? Porque quando você tá começando a dublar, você não sabe, dublar em si. Você não sabe sincar direito, fazer as coisas direito, você vai aprender. Então, eles vão ver, a sua interpretação. O sync, aí você vai encaixando, você vai mexendo até você pegar o jeito disso, entendeu? O principal é a interpretação. Então, um ator, uma atriz que for cego ou cega, né, e tiver uma interpretação, assim, afiada, eu acho que é possível sim por causa desses 3 fatores que eu falei. Claro que, assim, como eu falei, ele vai precisar fazer muito assim, desenvolver outras habilidades. O ouvido ele já vai ter desenvolvido bem melhor, claramente, que outros atores, assim. E aí desenvolver a memória pra esse tipo de coisa. E seria um conjunto de coisas. Teria que ter a equipe teria que ter o ator cego, a atriz cega prestando muita atenção com essa memória, assim, nanã. O diretor, assim, ligado pra dar esses toques. E o técnico mexendo, assim. Mas eu acho que não seria impossível, assim, juro. Não seria impossível. Ia ser mais difícil, ia demorar mais, mas
impossível não seria, mesmo. A gente sempre principalmente game, isso. como eu falei. Uhum. A gente sempre pergunta e divide bastante opiniões, assim, tem pessoas que falam que seria possível, outras não, e outras que sim, seria possível, mas com um pouco mais de trabalho. Sim, é que o principal é que, assim, é aquela coisa, né? Por exemplo, tipo, eu não sei de nenhum dublador cego, assim, do meio, assim, sabe? Uhum. Então, além de todas essas coisas, não vamos, tipo, não sei se era que teria essa barreira, infelizmente teria essa barreira, tipo, da dificuldade, por ter essa diferença e tal, entendeu? Mas também tem outros fatores, assim, porque dublagem é muito mais concentrada no Rio de Janeiro e São Paulo, né? São os dois grandes marcos. Talvez se fosse no país inteiro, como tem mais gente, talvez surgissem um dublador ou dubladora, atriz, cegos. Eu também não conheço todos os dubladores, né? Principalmente do Rio, não conheço muitos. Pode ser que tenha alguém, pode ser que já tenha tido alguém e eu não saiba. Mas, assim, eu acho que é possível, viu? Mas é isso, assim, é basicamente isso, assim. Tem uma série de fatores, pessoas, né? que fizeram dublagem, pouca dublagem, assim, né, que são atores, mas não obtiveram tanto êxito, digamos assim. Entendi. Eles até fizeram aqueles papéis ali, mas não deram continuidade, né? Ah, tá, entendi. Então, e como foi pra você essa questão toda de trabalhar numa emissora como o SBT, que é do grande Silvio Santos, né? Olha, foi muito legal, viu? Principalmente porque a gente teve uma preparação de um mês antes de gravar, então era um universo novo, assim, depois vira rotina, né? Você tá no, sei lá, dia de gravação 150, principalmente porque as novelas do SBT são bem longas, então você vai se acostumando, mas nossa, é incrível, assim, tudo é um mundo novo, então você vai conhecendo as pessoas, aí quando você entra no set de gravação pela primeira vez, eu e o Felipe, a gente até brincava que nas primeiras gravações a gente ficava um pouco nervoso, aí quando o diretor falava, vai você, a gente falava, ai meu Deus, o que a gente fez de errado? Mas não era, ele só falava, tipo, não, fica mais aqui, tipo, tava posicionando, a gente não tinha feito nada de errado, mas a gente ficava nervoso, super normal. Então foi bem legal, assim, e principalmente porque a novela do SBT, ela abre portas pra muitas outras coisas, né? Principalmente pras crianças, então é a galera que assiste as crianças, pré-adolescentes que assistem, eles acabam seguindo muitos atores e atrizes nas redes sociais, veem o que eles estão fazendo, e além do trabalho em si, isso abre porta pra um monte de outras coisas, né? Pra mais pessoas conhecerem seu trabalho, pra talvez você fazer algumas publicidades, você participar de certas coisas, você ter certas experiências, entendeu? Então, por exemplo, por eles terem essa adesão de seguir, ver o que a gente tá fazendo, a gente depois fez shows, né? O Felipe, eu e mais alguns atores e atrizes da novela, a gente fez um show da novela Cúmplices por todo o Brasil. E aí se fosse, por exemplo, uma novela onde não tem essa adesão do pessoal querer ver, a gente não conseguiria ter feito. E é muito legal, assim, né? Muito legal. Era o sonho de muitas pessoas, né? Fazer novela no SBT, e aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer também. E mudou a minha vida, assim. E a gente sempre, né? Eu não consegui ver o Silvio Santos, né? O Felipe foi no programa dele e tudo mais, mas eu não tive a oportunidade de ver ele. Teve uma vez que eu quase vi que falaram que ele tava lá gravando uma coisinha no carrinho, mas era o horário de almoço, tava acabando, a gente teve que ir embora. E a gente ficava sempre em qualquer corredor, aí vamos ver o Silvio, será que ele tá aqui? Mas não, ele não anda muito por lá, assim, do nada. Mas, tipo, às vezes a gente encontrava algumas pessoas que a gente via, assim, na TV, tá ligado? Que gravavam um programa dele e tal. Então, cada corredor a gente ficava, será que a gente vai ver tal pessoa? Será que a gente vai ver tal pessoa? E era muito bacana. A cidade cinematográfica era linda, assim, você não acredita, né? Que vão construir um negócio gigantesco só pra gravar, e tá lá, ocupando um espaço gigantesco, lindo. A gente fala, caraca, mano, isso é usado só pra gravar as nossas cenas e tal. Então é muito legal, porque, sei lá, a gente fica, eu pelo menos como era mais criança, pensava, não, eles vão usar, sei lá, tela verde, uma computação gráfica, mas não, construíram mesmo a cidade cinematográfica pra gravar o negócio. E aí, era legal porque, tipo assim, eu lembro que tinha vezes que tinha umas cenas diferentes, como se fosse fora da cidade, e a gente ficava, nossa, onde é que será que vão gravar isso na cidade cinematográfica? Aí era num lugar lá no canto que a gente, tipo, tava no dia de gravação, tem 170, e a gente nunca tinha visto, e não tinha entrado, e não tinha reparado tanto. Aí ficava, caraca, olha só esse lugar, a gente não tinha visto. E aí na TV parecia que era um lugar totalmente diferente, então era muito legal. Sim, e vocês trabalharam com um diretor, um dos maiores diretores, né, da TV brasileira, que é o Reinaldo Burí. Sim. Sim. E no começo, principalmente, né, que quando a gente começou a gravar a novela, ele gravava tudo. Depois que ele ficava mais assim, olhando, e tinham outros diretores, mas ele que dava a cara da novela, como é que iam ser as cenas e os takes, sabe? Pra dar uma cara da novela. E aí era ele que gravava tudo. Então foi bem legal mesmo, bem maneiro. A gente entrevistou ele, o Ariel Moch, bem bacana. Que legal, o Ariel, saudades dele. O Ariel, muito gente boa.
Eles são os queridos. O seu Reinaldo, o seu Buri é mais serião. É mesmo. Bacana demais, Lipe. E você faz algum trabalho específico com a sua voz? Porque você cantava lá no Cúmplices também, né? Sim, na verdade no Cúmplices a gente não cantava, né? Algumas pessoas cantaram, né? Gravaram algumas coisas, mas a gente, tipo, eu não cheguei a cantar nada, assim. Mas aí com o musical Castelo Rá-Tim-Bum eu cantei, né? Eu cantava. E aí que eu falo que eu aprendi muito com a novela e foi muito legal, porque um dos exemplos é isso. Eu aprendi lá, sempre a gente tem que estar pronto, se desenvolvendo. Então logo depois que eu saí da novela, tive um pouco mais de tempo, fui fazer aula de canto e dança. E aí surgiu a oportunidade, como eu falei, se é pronto é tudo. Surgiu a oportunidade de fazer o teste lá pro musical do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu fiz e já tava conseguindo cantar, tipo, legal, assim, o que precisava pro papel que eu ia fazer. E eu tenho certeza que muito do que eu passei foi por causa disso, assim. Então, foi o lugar que eu mais usei, assim, o canto, sem falar os shows de Cúmplices que a gente fez, né? E tudo mais. Então, eu usei já a minha voz para isso, assim, né? Admito que, assim, cantar pra mim é uma coisa que eu tenho muito mais dificuldade do que interpretar. Pra mim, sei lá, eu tenho muito menos facilidade, sabe? Tipo, é uma coisa que demora mais pra entrar, assim. Não sei se é porque interpretar já faz tempo, comecei criança, provavelmente. Até o músculo acostumar e tal, porque canto é isso, assim. Você tem que esperar, você escuta canto é muita paciência mesmo, assim. Tudo, Como né? cantor, você é um ótimo ator. Sim. Sim. Algumas coisas específicas eu consigo fazer, assim. Que como era do papel lá do musical do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, por exemplo, canto, às vezes você gosta muito de uma música, eu quero cantar pra aprender a cantar essa música. Amigo, se a música for difícil, tipo, você vai demorar 3, 4 anos pra conseguir cantar ela, sabe? Então, é aquela coisa, assim, de paciência mesmo e correr atrás, né? Isso me lembra muito a frase do Usain Bolt que ele falou, não sei se você já ouviu essa frase dele, que ele falou assim, eu treinei 4 anos pra correr 9 minutos e tem gente que desiste porque não vê resultados em 2 meses. É verdade. E se você tá pensando em aprender canto, assim, você que tá escutando aí, tem que ter paciência, viu? Porque demora. Uma vez eu perguntei pra um colega que é professor de canto, ele falou assim ele falou, tem que ter tal coisa, de disciplina e paciência. E ele falou, principalmente paciência. Porque é uma coisa que literalmente não vem da noite pro dia mesmo, assim, mesmo. Bacana, eu já fiz aula de canto também. E aí, facilidade? Você tinha facilidade? Não muito. É bem complicado mesmo, concordo plenamente. Sim, e cantores cegos a gente tem aquele cara que canta ópera, como é que é o nome dele? Eu esqueci o André agora. Bocelli. Isso, esse cara é muito bom. Tem vários cantores cegos, Stevie Wonder. Ah, sim, inclusive, o Felipe deve ter falado isso, né? Eles mostraram pra gente uma vez, foi muito legal, que aí na preparação eles mostraram pessoas tocando os instrumentos que a gente ia tocar. Então, bacana. Pra mim eles mostraram alguém tocando sanfone e pro Felipe mostraram o Stevie Wonder e ele falou que ele viu uns vídeos e tal, dele tocando e tudo mais, né? Uhum, cara, bacana. Então, e essa era uma das dúvidas mesmo, tá ligado? Que a gente, tipo, tá ligado? Por exemplo, uma dúvida que não era uma dúvida, assim, mas a gente sempre se questionava, tá ligado? Por exemplo, que a gente que a gente ficava pensando juntos, tipo, quando ele tava tocando o teclado, tipo, meio que pra onde ele olhava, se ele ficava com a cabeça mais quieta, ou se ele mexia mais a cabeça, tipo, sabe, uma coisa assim. Então, pequenos detalhes, mas pra gente que tava adentrando esse universo novo, eram coisas que a gente se perguntava, assim, né? Geralmente então... as pessoas que já enxergaram, elas tendem a mexer a cabeça e olhar pros lados, sim, como se fosse olhando mesmo pra pessoa, né, ou pra plateia, enfim. Mas quem nunca enxergou, a tendência é ou ficar com a cabeça pra frente mesmo, ou tem pessoas que deixam a cabeça baixa mesmo, né, o que não é o ideal, que não é o certo. Sim. Mas tem pessoas que, né, não tiveram essas preparações e aulas de postura, aquela coisa toda, então aí acabam não direcionando, né. E outra coisa, você falou disso mesmo, uma dúvida que a gente tinha também, às vezes a gente se perguntava assim, tipo na cena, assim, sempre era o Felipe que vinha com esses questionamentos, assim, e a gente ficava conversando, a gente se perguntava exatamente o que você falou, quando vinha um ator maior, ele ficava tipo, será que eu olho pra frente ou ele tá falando, eu sei de onde a voz dele tá vindo, eu olho pra cima, sabe, assim, umas coisas assim? Sim. Porque é isso, e essa é uma pergunta também que a gente não... Eu lembro que ele deve ter falado tudo isso, né? Não bateu o martelo porque não dava pra saber. Quer dizer, até bateu o martelo porque na história meio que o Theo, ele que é o personagem dele, foi pego criança na porta da casa da mãe dele.
E aí a gente se perguntava, será que ele nasceu cego? Ou se ele não nasceu cego, será que, enfim, provavelmente ele nasceu cego, né? A gente ficava questionando isso. Então, eu falo isso porque não era eu que vinha com os questionamentos, assim, né? Mas era legal porque, você vê que legal, ele proporcionava isso, né? O personagem Matheus proporcionava isso pela relação que tinha com o Theo. Que o Felipe, ele pensava essas coisas, vinha perguntar a gente, nossa, é verdade, e ficava discutindo isso, questionando, perguntando, enfim, era bem legal. É bacana isso. Por isso que é bacana o laboratório, né? Pra aprender como... porque como vocês não têm cegos na família, não conviveram e tal, é importantíssimo esse laboratório. E talvez até, né, se eu tivesse conhecido vocês antes, talvez poderíamos até conversar e esclarecermos essas dúvidas. Com certeza. Né? Muito bacana. Mas foi uma novela e tanto. Nossa, fantástico mesmo. Os personagens de vocês e a história em si. Ela era uma novela estrangeira, né? Que foi trazida pra cá e alguns personagens foram reinscritos, na verdade, né? Foi. E se eu não me engano, foi dublado em algum outro país, acho que Portugal, sei lá. Isso que irônico, né? Eu, dublador, sendo dublado. Olha só. Bacana demais. E como é o Lipe telespectador? Você consome muita novela, filme, enfim, arte? Sim. Novela eu acabo não assistindo tanto por causa do tempo, né? Tudo que tem um horário específico acaba sendo um pouco mais difícil por conta de trabalho e tal, então eu assisto muita Netflix e vídeo no YouTube e tudo mais. Então eu sou um consumidor, assim, assíduo, principalmente por causa da faculdade de psicologia. Às vezes a gente quer ver algum filme específico, alguma coisa específica, e também quando a gente escuta que algum filme é muito bom pela atuação de algum ator, pelo roteiro de alguma coisa específica, a gente assiste, né? Então eu assisto muito streaming, assim, a Amazon, a Netflix. Inclusive tem uma série que eu gosto muito que tem, né, um personagem que é cego, mas aí até queria que se você já tivesse assistido essa série, o que você acha dessa série, assim, que é o Demolidor. Já assistiu o Demolidor? Não, ainda não. Tenho vontade de assistir. É legal, assim, é legal. Claro que é totalmente diferente, porque na história é tipo assim, ele é cego, mas ele também tem, tipo, superpoderes mesmo de sensibilidade, porque caiu nele lá um negócio radioativo, tá ligado? Então ele tem uma hipersensibilidade mesmo, assim, tanto que ele escuta até o batimento cardíaco das pessoas. Então, ela é fantasioso, né? Mas é interessante. É fantasioso, mas é interessante do mesmo jeito. Eu achei muito bacana a construção do personagem Theo pelo seguinte: na maioria das novelas, enfim, as superproduções que tem pessoas com deficiência, não só visual, mas agora falando especificamente na deficiência visual, o cego ou é aquele coitadinho que não faz nada, ou é aquele super-herói. Então fica aquele personagem caricato, aquela coisa, fica estereotipado, né? Então as pessoas não conhecem a verdadeira a realidade da pessoa cega, da pessoa com deficiência visual ou da pessoa com outro tipo de deficiência. Então ali o Theo, acho que mostrou bem a realidade da pessoa cega mesmo. Sim, totalmente, isso que você falou é verdade, né? Sempre tem, ou é super-herói, ou realmente. É igual você falou dessa série agora, né? Sim, né? Ele é super e tudo mais. Sim, eu lembro que tinha umas cenas que mostravam as dificuldades do cotidiano. Eu lembro que teve uma vez uma cena que ele se perdia, não sei se você lembra dessa cena, algo assim, e tudo mais. A cena que mais me marcou foi aquela do Braille, dele dando pra personagem da Larissa Manoela, né, ler o papel em Braille, e ela descobriu que ele sabia que ela era, então, não era Manuela, mas sim Isabela. Foi muito bacana. Sim. Até comentei com ele sobre essa cena. Sim, porque é mostrar a verdade, né? Se você for mostrar, porque assim, se você quer que as pessoas se conectem com aquilo e tal, você tem que mostrar a verdade mesmo. Se você ficar mostrando desse jeito que você falou, não dá, né? Fica difícil. Exatamente. Lipe, pra gente encerrar, tem um personagem que eu estava assistindo uma entrevista sua esses dias, tem um personagem que você comentou que foi o divisor de águas pra você, que foi o Samuel, que foi a questão das vozes e tal, né? Da voz mais leve, da voz mais grave e tal. O Samuel da Elite, né? Sim. Você comentou. Fala um pouco pra gente sobre isso, esse divisor de águas aí na sua carreira. Ele foi um divisor de águas porque, como eu falei, eu comecei criança, então a maioria das coisas, eu tinha a voz pequena, né? E essa mudança de voz é sempre difícil pros meninos na dublagem, porque
tem algumas pessoas que não te veem faz tempo e outras, aí às vezes a pessoa acha que, tipo, você ainda tá com uma voz pra fazer criança e você não tá, né? E aí essa transição, hoje em dia eu já faço papéis mais, tipo, pra minha voz e tudo mais, mas, né, no meio, assim, tem, às vezes você fazia uma criança e não conseguia fazer mais, tal, e o Samuel fez parte da transição, assim, porque foi a oportunidade que eu tive de começar a praticar essa voz mais jovem adulta, que vem com uma interpretação diferente, vem com um jeito de falar diferente, porque a criança fala diferente do jovem adulto, né? E então foi um divisor de águas, porque assim, eu tinha que deixar a voz um pouco mais pesada, mas mais do que mais pesada era o jeito de falar, era o jeito de falar. E como eu tava acostumado a fazer muita criança, você pega às vezes um vício ou outro de fazer interpretação mais parecida com uma criança, porque era o que você fazia. Então eu apanhei bastante, tinha umas falas que você refazia várias vezes, e aí com o tempo você vai fazendo. Então os 3 primeiros episódios você apanha pra caramba, o quarto você já apanha um pouco menos, o quinto menos, aí quando chegar nos últimos, você já, tipo, pegou mais o jeito, é só arrumar um detalhezinho ou outro, assim. E aí depois eu fui pra outros trabalhos e também tive que fazer a mesma coisa, então foi uma transição muito interessante nesse sentido. Mais do que parar de, tipo, do que parar de fazer a voz de criança pra fazer a voz de jovem adulto, é mais isso. De começar a interpretar mais como um jovem adulto, porque era uma habilidade, uma coisa que eu não tinha antes. Certo. Lipe, quero te agradecer demais pela sua presença aqui no nosso programa Teletema Cast. Quero pedir que você deixe a sua mensagem final para os nossos ouvintes e também que você destaque aí 3 dos seus maiores trabalhos aí, personagens, para demonstrar aí pra gente, por favor. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito pelo carinho. É uma honra estar aqui e participar dessa entrevista. Se você não viu as outras entrevistas, também assista, principalmente a do Felipe Gomes, que a gente citou pra caramba aqui, que tava bem legal também. Inclusive agradecendo aí o Felipe Gomes pela indicação aqui do Lipe Volpato, né? Grande Felipe Gomes, um abraço. Abraço. Então é isso, um grande beijo, um grande abraço pra todos. Pra você que me acompanhava e veio ver a entrevista por causa disso, muito obrigado. Pra você que não me conhecia, muito prazer. E é isso, e eu vou falar aqui alguns dos meus trabalhos que eu acho que são os principais. O primeiro é o Atreus, de God of War, porque, cara, é um game muito bacana, muito legal, maior, tipo, de games, assim, é a coisa mais marcante, maior que eu já fiz. O Samuel, de Elite mesmo, que foi um personagem marcante, e o Rock da Patrulha Canina, e o Izuku de My Hero Academia, pra quem gosta de animes. Esses são os, acho que eu lembrei agora, assim, tem um monte, tem o George e Young Sheldon, pra quem gosta de Big Bang Theory, tem pra todos os gostos aí, pra o pessoal, vocês conseguirem escutar minha voz lá e falar, nossa, ó, a gente viu ele na entrevista, a voz dele ali, e também pra conferir, né, porque a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, assim, é muito boa mesmo, assim, então aproveitem, e é isso, muito obrigado, foi uma honra, muito obrigado, Thaís, é isso. Isso aí, conversamos então aqui no programa Teletema Cast com Lipe Volpato.